Amém. Glória a Deus. Você pode sentar? Quem está feliz hoje? Amém? Quem está com frio? Tudo bem. Espero que o pessoal que foi para a praia aí esteja um sol bem quente aí, tá? Espero de coração, não é hipocrisia não, gente. Desejo mesmo. Muito bem, glória a Deus. A gente está... Toda vez que eu vou pregar, esse caminhão passa, né? Ele me persegue. Fala para ele lá, Rafa. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Corajosos, né? Sair nesse friozinho. Vim para cá. Mas, Bel, eu sei porque Deus trouxe essa música para você. Eu sei. Eu sei. Deus é maravilhoso, Ele não faz nada de qualquer jeito. E eu louvo a Deus por isso. Temos algumas visitas aqui, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a tua vida. A Andréia deu a segunda vez, já não é visita mais, tá, Andréia? Já é de casa. Deus abençoe a tua vida também. Muito bom. Eu queria, para aqueles, eu sei que muita gente está viajando e está acompanhando pela internet, ou vou assistir depois, eu queria dar uma palavra específica para vocês. Algo que é muito importante para nós, quando a gente acompanha alguma pregação, algum culto pela internet, é a gente acabar se dispersando com as coisas, né? Lembra quando estava na pandemia, que a gente estava em casa, e daí a gente tinha que acompanhar os cultos em casa? Aí a gente estava ali, aí de repente a panela está no fogo, aí tem uma coisa ali, aí passa o vizinho, enfim, sempre algo nos dispersa, né? Então eu queria que você que está acompanhando pela internet, que você entre no modo celebração. O que é o modo celebração? Como a gente está aqui hoje, com o coração aberto, sensível para aquilo que Deus quer ministrar nas nossas vidas. Então, esquece tudo, deixa a panela lá, desliga se for o caso, mas esteja atento àquilo que o Espírito do Senhor quer falar conosco nessa manhã. Muito bem. Vamos ler um texto que está lá em Salmos, no Salmo 63. As meninas vão projetar aí para nós, se você quiser abrir a tua Bíblia, o teu aplicativo. Salmo de número 63. Vamos ler? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e como júbilo nos lábios a minha boca te louva. E no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Agora eu queria que você voltasse um pouquinho e lá no Salmo 37. Salmo 37, a gente vai ler alguns versículos de lá também. A partir do verso 3 do Salmo 37. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do que realiza seus maus desígnios. Até aqui. Esses dois textos para a nossa meditação de hoje.
São dois textos que Deus trouxe ao meu coração. A gente está falando sobre espiritualidade simples nesse mês. E interessante que espiritualidade simples é diferente de espiritualidade simplista, tá? Espiritualidade simples é diferente de espiritualidade simplista. O que uma coisa é diferente da outra? O ser humano tem a tendência de complicar, né? Já viram? Né? O reino de Deus ele é tão simples, mas o ser humano tem a capacidade de torná-lo complicado. E a gente está vendo nesses textos, e quem não pôde participar das duas últimas celebrações, como eu, estava de férias, mas eu fui lá e assisti na internet, bonitinho, cumpri a tarefa de casa, percebeu o quanto Deus tem falado conosco, né, a respeito disso, de que nós precisamos buscar a simplicidade do nosso relacionamento com Deus. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o nosso tempo com Deus. Aqui, normalmente, a gente fala quarto de escuta. Às vezes as pessoas usam outros termos, né? Lugar secreto, tempo devocional, enfim. E é disso que nós vamos falar. E esse texto aqui é interessante, né? Porque o salmista, quando você lê esse texto, o que você imagina? O salmista escrevendo esses dois textos aqui. Que ele está ali, uma campina, né? Debaixo de uma árvore, com as ovelhinhas tudo ali, com a harpa. Os dois textos aqui são de Davi. Então imagina, ele está ali debaixo da árvore, tocando a harpazinha dele. Não é isso que vem à tua mente? É ou não é? Porém, o contexto desses dois salmos aqui é de perseguição. O salmista, Davi, ele está no deserto fugindo. Num deles, fugindo do rei Saul, que queria matá-lo a todo custo, perseguindo tal, e ele estava naquele momento. No outro texto, fugindo de Absalão, seu filho que havia conspirado contra o pai ali, queria assumir o reinado ali, e ele estava fugindo também. Ou seja, em dois momentos, a gente lê esse texto aqui, Davi escreve em meio à perseguição, em meio ao conflito, em meio à dificuldade. Você fala, nossa, mas ele está adorando a Deus aqui. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Mas o contexto em que ele vive é um contexto do caos. E isso me chama muito a atenção. Em que circunstância eu e você, nós adoramos a Deus? Imagina o seu tempo de adoração a Deus, o seu tempo que você busca a Deus, em que contexto que é? Normalmente as pessoas adoram a Deus quando está tudo legal. Repararam? Às vezes está tudo legalzinho, não tem muita dificuldade, Deus levanta, não tem dificuldade, né? Você levanta a mão, você canta, você adora, e está tudo certo. Mas como que é o seu tempo com Deus quando a coisa está complicada? Quando as finanças apertam, né, Marcelo? E a coisa fica ali, ai Jesus. Quando sobra mês no fim do salário, né, Anselmo? Tipo, ixi, sobrou mês no fim do salário, acabou. Aí você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Será que a gente consegue adorar ao Senhor nesse momento? Será que a gente consegue expressar adoração a Deus quando a coisa não está muito legal? É disso que a gente precisa falar hoje. Mas primeiro a gente precisa entender que devocional, ou melhor, vamos usar o termo vida de devoção, eu acho melhor do que simplesmente devocional, mas a nossa vida de devoção, como que está a nossa vida de devoção? E eu estava lendo no Catecismo Maior de Westminster, ele falando a respeito do primeiro mandamento, que é aquele, não terás outros deuses além de mim e tal. Nesse Catecismo Maior, ele elenca vários pontos com referências bíblicas, depois se você quiser eu posso te passar,
Mas eu queria ler para vocês para você entender o que é uma vida de devoção. O que significa uma vida de devoção. Olha lá, vocês podem acompanhar ali. A letra está pequenininha. Por isso que eu tenho uma cola aqui, viu, Silvana? Por causa disso. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus e nosso Deus. Adorá-lo e glorificá-lo como tal. Pensar e meditar nele, lembrarmos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de lhe agradar em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa. Andar humildemente com ele. Com referências bíblicas, com bases bíblicas, foi construído, então, para a gente entender o que é não ter outro Deus, o que é adorar a um Deus único e verdadeiro. Será que a nossa vida de devoção, ela tem seguido mais ou menos o que a gente leu aqui? Será que a minha vida de devoção, ela expressa realmente um desejo e um amor por Deus acima do amor que eu tenho por mim mesmo? Será que eu tenho a preocupação em agradar ao Senhor? E será que eu me entristeço quando algo que eu faço, isso ofende a Deus? Vai contra aquilo que Deus espera de mim como cristão? Vida de devoção. Nesses dois textos que a gente leu, e principalmente esse do Salmo 63 aqui, a gente vê algo muito especial. É que nós precisamos desejar. E no verso aqui, ó, cadê? A minha alma tem sede de ti, o meu corpo almeja como terra árida, exausta e sem água. Quero ver-te para contemplar a tua força e a tua glória. A gente cantou agora aqui no nosso tempo de louvor, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Como que você consegue ver Deus no seu tempo de devoção? Você consegue perceber Deus no seu tempo devocional, no seu tempo com Ele? Você consegue ver Deus, como a gente cantou e como a gente lê aqui, que o salmista fala, eu quero contemplar a tua glória? Quem já viu Deus? Faz sinal com a mão. Como que a gente pode ver Deus? De que forma a gente pode ver Deus? Vamos lá. Um de cada vez. Buscando. Mas como? Puxa, cara, olha, eu vi Deus. Eu pude ver Deus. Pela natureza. Através de pessoas. A gente precisa desejar ver Deus. Eu voltei de férias agora. E eu vi Deus nessa viagem. Como que eu vi Deus? Bom, a gente foi para a praia, estava muito bom, sol quente. Depois a gente subiu, levei os meninos para o Beto Carreiro, olha que alegria. Confesso que eu fui num brinquedo lá que eu quase vi Deus mesmo. Eu quase vi Deus num brinquedo lá, mas não era dessa forma não. Mas, onde que eu vi Deus nesse tempo de férias? A gente sempre quis fazer uma viagem assim, né, passear e a gente está vivendo um tempo assim, né, que acho que é só a gente, né, e segurar as pontas, né, não dá para gastar, né, então vocês não, a gente está vivendo isso, né. E a gente ganhou uma semana numa pousada na praia, olha que maravilha. Isso é Deus ou não? A pessoa falou, não, eu quero dar para vocês uma semana aí, para vocês desfrutarem em família, e a gente foi.
E quando a gente estava voltando, olha que maravilha, voltando para casa, já tinha passeado, tudo, num pedaço aqui da serra, o trânsito está bem complicado, né? Por causa, lembra quando teve aquele desbarrancou lá, tal, né? Então o trânsito ainda está complicadinho ali. E a gente voltando, aquele trânsito horrível, o carro começou a fumacear. Olha que maravilha. Aí eu falei assim, puxa, mas está tudo certo, eu coloquei água no carro, tá tudo, tá tudo ok. Como é que está saindo fumaça assim? Daí eu peguei, encostei o carro e assim, eu sou motorista, ok? Tem gente que é motorista. Eu sou motorista. Eu pego o carro. Tem gente que, como meu pai, ele é motorista. Ele entra no carro, esse cheiro aqui. Entendeu a diferença? Motorista para motorista. Então, eu sou motorista. E daí o carro começou a sair fumaça assim. Eu falei, gente, e agora? E aquele trânsito tal. Eu falei, meu Deus, será que agora no final dessa viagem a coisa vai desandar? Né? O que vai acontecer? E a gente ali, os meninos no carro, tal, e tentando ligar, e não tinha sinal do celular, tal, ligar para alguém. E poucos minutos parou um motociclista, né? Parou um motociclista assim, ó, deu problema aí? Eu falei, pois é, tá fumaceando, tal. Ele abriu. Ó esse cheiro. Eu falei, que cheiro, né? Que cheiro. Olha esse cheiro aqui, esse problema aqui é na embreagem. A embreagem aqui, ó, ela tá muito alta aqui. Tal. Eu falei, tá, e aí? A embreagem é nova? Tal. Não, é fácil resolver. Vem, mexeu ali, pronto, pode seguir viagem. Falei, pronto? Pronto, pode ir, tá arrumado. Quem vê Deus aqui? Quem vê Deus aqui? Algo simples, né? Algo pequenininho, não é? Não, algo miraculoso, algo grande. Não, pequenininho. Mas Deus coloca as pessoas no momento certo para cuidar dos seus. Pude ver Deus nesse simples gesto. Até eu fiquei de fazer um pix pro cara lá. O cara nem queria, mas eu não fiz ainda, preciso fazer. Sabe o que é isso, gente? É a gente estar sensível na nossa vida de devoção em adorar o Senhor em todas as circunstâncias. Eu poderia xingar, eu poderia, não sei o quê, chutar o carro e reclamar da vida, mas eu falei, Deus, ajuda a gente, porque está uma situação que não foge do meu controle. E Deus vem com cuidado. Vida de devoção, vida devocional, a gente lembra muito de a gente parar, separar um tempinho, pegar a Bíblia, estudar, sabe quando a gente fala de quarto de escuta e tal. Existe horário para você fazer isso? Qual o melhor horário para buscar Deus? Tem melhor horário ou não? Sabe qual é o melhor horário? Aquele que você faz. Aquele que você para fazer. Esse é o melhor horário. Não importa se é de madrugada, se é de manhã, se é de noite, de tarde, não importa. Mas o melhor horário para você buscar Deus é aquele que você para e você busca Deus. E a gente precisa desmistificar um pouquinho essa questão de prática devocional, busca a Deus, de momentos específicos, porque a nossa vida de devoção, ela não está presa a um quadradinho onde você vai buscar a Deus naquele instante. A hora que não é aquele momento, você não busca mais a Deus. Não, a nossa vida de devoção a Deus, ele precisa ser 24 horas por dia. Quer dizer que eu tenho que orar 24 horas por dia? Não. Mas o teu coração precisa estar em Deus a todo momento, porque a todo momento você está vivendo, a todo momento você está vivendo todas as circunstâncias, todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades, a todo instante. E a todo instante você precisa da presença do Senhor na tua vida. Eu estava compartilhando com o pessoal do louvor ali, e que hoje de manhã, eu acordei às 5 da manhã, ou fui acordado às 5 da manhã, e não conseguia mais dormir, e daí eu entendi, né? Tá bom, Deus, vou lá então. E daí eu fui, e Deus me trouxe uma palavra muito forte assim, que eu falei, puxa vida. E o que Deus trouxe para mim foi, Éder, queira ter experiências reais comigo.
não experiências religiosas. Percebe? Queira ter experiências reais comigo, não experiências religiosas. Experiência religiosa é aquela que, puxa, senti um arrepio aqui, Deus está falando, uma canção mexeu comigo, fiquei emocionado. Deus nos chama a ter experiências reais com Ele. E sabe o que é ter experiência real com Ele? É você a todo instante, você está trabalhando, você está fazendo as suas atividades corriqueiras que você sempre faz, e ali você sente a presença do Senhor e Ele te move a fazer alguma coisa, Ele te move a tomar uma decisão, Ele te leva a agir de determinada forma. Isso são experiências reais. Isso não depende de um lugar, de um momento que a gente está reunido aqui cantando, onde o clima está propício para isso, né? Louvor muito gostoso, tal. Não é experiência religiosa, mas Deus nos chama a ter experiências reais com Ele. Vida de devoção é aquela vida que você tem experiências com Deus a todo momento, a todo instante. Sejam experiências sobrenaturais, quando seja aquela simples, um motoqueiro parando para te ajudar. Que é Deus falando assim, você quebrou o carro lá do rapaz, vai lá. E Deus fazendo essas coisas. E quantas outras coisas a gente já não viveu, né? Talvez está lembrando, passando na tua cabeça aí situações simples que Deus fez e você falou, puxa, nem me liguei, mas foi Deus mesmo que fez aquilo. Tão simples. Deus cuidando de nós. Não importa as circunstâncias. E lembrando aqui de novo dos 2 salmos que a gente leu. As circunstâncias não eram propícias para Davi. Ele estava em perseguição, ele estava no deserto, ele estava fugindo. Mas ainda assim o coração dele estava no Senhor, que era o Deus dele. Ele conhecia o seu Deus. Ele conhecia aquele que o guardava. E ele adorou a Deus. Ele expressou a sua adoração a Deus, mesmo no momento do caos. Eu queria ler de novo aqui no Salmo 37. Esses versos aqui, confie no Senhor e faça o bem, alimente-se da verdade, agrade-se do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Depois no 7, descanse no Senhor e espera nele. Percebeu essas palavrinhas aqui? Palavrinhas que a gente precisa guardar para o nosso tempo de devocional. Confiar, agradar-se, entregar e descansar. Confiar, agradar-se, entregar e descansar. Esse é o desafio para mim e para você. Davi, ele fala essas palavras aqui no momento de luta dele, no momento de caos. Mas ele aconselha, e ele está falando para todos nós hoje, confia no Senhor e faça o bem. Agrade-se do Senhor. O que é agradar-se do Senhor? Lembra que ele está vivendo o caos, né? Agrada-se do Senhor. Quando você estiver passando por lutas, quando você estiver passando por aqueles problemas que talvez sejam gigantes para você, agrade-se do Senhor. Agrade-se do Senhor. Não é ignora o problema. Não é esqueça o problema. Ele está falando, confia no Senhor, agrada-se, entregue-se ao Senhor e descanse no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você até hoje. É promessa do Senhor que Ele estaria conosco todos os dias. É promessa. Então a gente precisa entender que o nosso tempo de devoção, a nossa vida devocional, ela precisa ser constante. Sabe, a gente precisa ter o nosso tempinho ali. Até no texto do Salmo 63 ele fala disso, né? No verso 6, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite. Ou seja, você tem que ter o seu momento que você medita na palavra, que você busca ao Senhor, tem o tempinho. Mas nós precisamos entender que a nossa vida de devoção, ela não fica presa naquele momento, mas ela acontece durante todo o dia, acontece a todo instante. E é isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Não busque a Deus como um ritual.
Não deixa esses ritos marcarem a tua vida espiritual. Não permita que momentos pequenos... Quanto tempo a gente fica aqui, né, no culto? 1h30? Às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas não permita que o seu tempo com Deus se restrinja a isso. Aqui. Mas permita que a sua relação com Deus, ela ultrapassa fronteiras. Ela ultrapassa tempo. Deus, Ele é. E Ele nos chama hoje para esse tempo de devoção. Uma outra experiência que a gente teve nessas férias, e isso para mim foi muito marcante. E essa aqui eu nem falei para a Pri. A Pri e o Pedro estavam num brinquedo lá, né? E o André, pelo tamanho dele, não poderia ir naquele brinquedo, então ele ficou comigo e a Pri foi com o Pedro no outro brinquedo lá. E eu fiquei com o André e a gente ficou andando ali, no Beto Carreiro ali, nas ruazinhas ali. E em dado momento, tinha uma parede assim, que tinha uns esguichos, quem já foi no Beto Carreiro sabe, assim, né? E daí o André estava comigo assim, ele separou de mim e ficou ali na frente, né? Recebendo aqueles esguichos ali, ficou ali, e eu não percebi, eu fui andando, eu me distanciei dele uns 2, 3 metros, mais ou menos, mas daí eu parei e fiquei olhando para ele, enquanto ele estava ali. Quando ele se deu conta que eu não estava do lado dele, ele parou o que ele estava fazendo, virou e gritou, pai, pai! Eu estava ali a 3 metros dele, eu estava vendo ele. E ele gritou assim, pai, pai, e começou a procurar. Aí eu me aproximei e falei, filho, eu estou aqui. Aí ele pegou e veio correndo e abraçou. Deus faz isso com a gente. Deus faz isso comigo, faz isso com você. Quantas vezes você já chegou e falou assim, pai, eu preciso do Senhor. Naquele momento o Andrezinho, ele se sentiu sozinho. E o que veio à mente dele? Pai, cadê você? Eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Uma vida de devoção a Deus é quando a gente a todo instante fala, pai, eu preciso do Senhor. Me ajuda. Eu sou dependente do Senhor. Às vezes a gente se esquece disso porque ou você já tem tanto conhecimento, né? E a gente vive numa era onde a informação está muito fácil para se obter e a gente vai se alimentando de muita informação, muito conteúdo e você, puxa, olha o que eu sei, olha, sabe? Você se enche e fala assim, puxa, eu sei dar conta de mim. E esse eu sei me dar conta de mim, muitas vezes nos faz esquecer daquele que é o nosso Criador, aquele que nos fez e aquele que quer se relacionar comigo, com você. A gente se esquece. E a gente quer andar e fazer todas as coisas, e lá na frente, talvez, você lembra de Deus e fala, ah, Deus. Sabe o que Deus fala para mim e para você hoje? Me chama. Me chama. Me chama. Eu quero ouvir você gritando, Pai. Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus quer falar com você. Sabia que Deus quer falar com você? E Ele fala hoje, você acredita nisso? Ele quer se relacionar comigo e com você, só que muitas vezes nós não queremos falar com Deus. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós vamos a Deus somente quando a gente está querendo alguma coisa. Imagina. Hoje, essa noite, eu deixei os meninos colocar a cama deles no meu quarto. Às vezes a gente faz essas coisas, né? E daí eles pegam o colchão lá e põe no quarto lá, e daí a gente coloca um filme, um desenho lá, e daí a gente fica no quarto e a gente assiste e dorme tudo ali. Para eles é uma alegria tão grande poder estar ali com a gente. Sabe por quê? Porque eles estão com o pai e a mãe.
Eles estão com aqueles que os protege, que os guarda. Aquele que abraça e fala assim, ó, eu estou cuidando de você. Eu cuido de você. Quantas vezes a gente chegou para Deus e falou assim, Deus, deixa eu colocar o colchãozinho aqui do lado e ficar contigo, que eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso te ver, como o André precisava me ver para ele se sentir seguro. Nós precisamos ver Deus. E Ele quer se revelar para mim, Ele quer se revelar para você. Só que a gente não permite, né? Essa última música que a gente cantou, e aí que eu falei, né? Volta os olhos para Jesus. É isso que o Senhor pede para mim. Ele olha para nós e fala assim, ó, volta os olhos para mim. Olha aqui para mim. Você está olhando para outras coisas, você está olhando para as circunstâncias, você está olhando para os problemas, você está olhando para tanta coisa. E o Senhor está falando assim, ó, ei, para mim, olha para mim. Eu sou a solução para a tua vida. Eu sou aquele que te guarda. Eu aprendi que eu devo... Sabe quando a gente fala assim que Jesus é nosso Senhor e Salvador? Eu aprendi que eu preciso chamar Ele de Salvador antes de Senhor. Aliás, eu preciso chamar Ele de Senhor antes de Salvador. Sabe por quê? Só vai ser meu Senhor aquele que me salvou. Ninguém mais. Só pode ser o meu Senhor aquele que me salvou. Será que o teu Salvador, de fato, Ele é o teu Senhor? E sabe o que é o Senhor? Aquele que governa. Aquele que diz o que fazer. Vai para lá, vai para cá. Ó, aqui não, aqui é perigoso. Será que Ele tem sido o teu Salvador de fato? Será que Ele tem sido o teu Senhor de fato? Vida de devoção requer de mim, requer de você, uma dedicação em querer e desejar ver a Deus. Se você não deseja ver a Deus no teu dia a dia, se você sai daqui no final do culto e espera assim, puxa, falou pessoal, até domingo que vem. Porque domingo que vem Deus vai falar de novo e vai ser muito legal. Se você sai com esse pensamento, Deus não tem sido teu Senhor. Porque você tem o buscado somente por ocasião, por um momento. Mas você precisa desejar ver Ele amanhã, quando você acordar. Você precisa desejar ver a Deus em coisas pequenas que aconteceram no teu dia. Você chegar à noite e falar assim, puxa vida, olha só o que Deus fez. Em coisa simples, não tenta ver algo sobrenatural não. Pode até ser que aconteça algo sobrenatural no teu dia. Mas deseja ver a Deus. Deseja estar na presença dEle. Você vai ver o que o seu dia vai ser muito diferente. Não é nada melhor, não há nada melhor do que estar na presença do Pai. E eu queria que você saísse daqui hoje, entendendo que vida de devoção é esse desejo. E eu queria que você colocasse de pé agora. Essa mensagem é curta, breve. A equipe pode vir à frente novamente. A gente vai cantar de novo esse Volte os Olhos para Jesus. E eu queria que você guardasse no seu coração que o Senhor tem algo muito especial para a tua vida. Tudo isso que você já ouviu aqui nos 2 últimos domingos, tudo isso que você tem ouvido e tem sido impactado com a palavra do Senhor, hoje Ele te chama a voltar os olhos para Ele. Hoje Ele te chama
quem sabe gritar, pai, cadê você porque eu não estou te vendo? Pai, cadê você? Não importa, às vezes você tem muitos anos de vida religiosa. Talvez você tenha já vivido tanta coisa, tantas experiências, mas o tempo passou e a tua vida devocional, a tua vida com Deus, ela ficou lá atrás. Quando foi que você parou e chorou lendo a palavra de Deus? Teve um dia aqui na igreja que eu estava tendo um tempo devocional, eu estava lendo a palavra assim, e à medida que eu estava lendo, eu começava a chorar, e eu falei assim, gente, por que eu estou chorando nesse texto aqui? E de repente vinham as lágrimas, e eu falei, o que é isso, Deus? Aí você grita, pai, fala comigo, me ajuda. Então, meu irmão, não deixa o tempo passar e você engessar a tua vida devocional. Não permita que o tempo mate a sua relação com Deus. Porque o tempo faz isso. O tempo faz isso. Meus avós eram cristãos, meus pais são cristãos, eu sou cristão. Então você fala, nossa, vem de muito tempo, né? A chance de eu pegar e viver a vida cristã como se fosse algo tão banal, tão simples, é enorme. Porque já vem de anos vivendo esse contexto. E o Senhor nos chama hoje a viver uma novidade de vida na relação com Ele. O Senhor nos chama hoje a viver aquilo que talvez faz anos que você não vive. Eu brinquei de ver a Deus, né? Talvez você não deseje, nem passou na tua cabeça ver Deus. Para que ver Deus? Por que eu tenho que desejar ver Deus? Talvez, se você estivesse como Davi, sendo perseguido no deserto, você entenderia as palavras dele. Quando ele diz, eu te desejo como uma terra seca, que clama por água. Talvez daí você entenderia ele dizer, agrade-se do Senhor, porque no meio desse caos, no meio dessas lutas, no meio dessas dificuldades, eu posso gritar, Pai! E Ele vai me ouvir. Ele vai te ouvir. E Ele está querendo ouvir você gritar, Pai! Na sua vida de devoção. Novamente, não é naquele quadradinho, naquele tempinho que você para ali 10 minutos e se orgulha de ter ficado 10 minutos lendo a Bíblia. Não. É no teu dia a dia. É no teu dia a dia. O Senhor te chama, vem. Então eu queria que você cantasse essa canção novamente. Agora com essa perspectiva. Pai, eu preciso voltar os olhos para o Senhor. Para te adorar. Não quero te pedir nada, Senhor, mas eu quero te adorar. E Deus é tão bom que Ele vai ouvir a tua adoração. Vai responder, como a gente leu no Salmo ali, no 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas primeiro se agrada nele. Vamos cantar e depois a gente vai orar.